Bom, vamos aqui no vídeo para você aprender a fazer um caderno de papel craft com capa dura e costurado com a costura Copta. Você vai precisar de um rolo de papel craft de 1,20 m por 1. Depois que você cortar o papel craft em várias folhas, você junta em 6 blocos diferentes e você também vai precisar de uma capa dura. Eu aproveitei essa capa de uma impressão de defesa de tese que havia sido jogado fora. Fiz as marcações referente ao tamanho do bloco. Aumentei meio centímetro de cada lado, ou seja, 1 cm a mais, quase 1 cm a mais, para que a capa fique maior do que as folhas do caderno. Então, consegui chegar no tamanho de 15 centímetros. E agora a gente corta, porque nesse papel duro a gente vai conseguir as duas capas, certo? Então aqui as duas capas que vão ficar um pouco maiores que as folhas do caderno. Vamos encapar as capas com esse papelzinho fino, esse papel ele foi dado um toque de envelhecimento com um pó de café. Agora a gente vai cortar no tamanho. Esse papel é tão fino que é preciso tomar muito cuidado. Aqui ele deu uma engruvinhada e não tem problema, a gente vai aproveitar o papel, não vai descartar ele só por causa desse rasguinho. Tá vendo que ele ficou um pouco maior que a capa? Vamos dobrar. E aí, dobrando as laterais, ele abraça o papelão duro. A gente vai fazer uma marcação de triângulo para a gente cortar o excesso, né? Deixando sempre uma sobrinha aqui no cantinho a mais, né? Depois que a gente colou a capa, a gente vai para a parte interna da capa, né? Então a gente vai colocar um pedaço de papel craft para dar o acabamento. Assim, dessa forma. Depois eu vou mostrar com mais detalhes como que eu encapei essa parte da frente, certo? Então tá aqui o papel duro, né? O papel roller, papel Paraná. Eu fiz aqui a marcação, deixei mais ou menos 1,5 cm a mais, né? Para que essa sobra possa abraçar o nosso papelão. Cortei a folha que vai servir de acabamento, né, para nossa capa. Cortei com muito cuidado, pois é um papel fino, com efeito envelhecido com pó de café. Coloquei certinho, vou fazer as dobras. Aqui eu vou pegar com a ajuda da tesoura para pegar o papel por baixo. Vou conseguindo dobrar. O papelzinho vai abraçando o papelão para dar o acabamento. Pronto. Temos aí, depois que eu colei, temos aí a nossa capa pronta. Eu vou usar essa linha que qualquer pessoa tem em casa e essa agulha também, que qualquer costureira tem. Esse furador, esse pino vai servir para furar. Como que eu vou costurar? Eu vou fazer algumas marcas. Eu vou planejar aqui mais ou menos 4 furos, certo? Então, esses 4 furos será onde nós vamos passar a linha para que ela dê a amarração necessária para os blocos ficarem presos entre si. Então você pode ficar à vontade para fazer a marcação que você quiser. Aqui no caso, eu vou optar por fazer mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros de distância. Então a gente conseguiu ali a posição dos 4 furos. Aí a gente vai usar como gabarito e vai fazer a marcação certinho nos blocos de papel, que vão ser as folhas do caderno. Essa parte que a gente está marcando se chama lombada.
essa parte vai servir para a gente saber onde é que a gente vai furar para a agulha passar. Tá vendo? Ficou marcado, foram as 4 marcas. Vou pegar um pedaço de papelão para que eu apoie o papel, sirva de cama, né, para o papel que eu vou furar. Vou furar em cima de cada marcação, são 4. Então foram 3, agora 4. Pronto, fiz os 4 furinhos no primeiro bloco. Agora eu pego o segundo bloco, dos 6, abro ele, né, e vou furando aqui, bem na marcação. Se precisar, eu passo o furo de novo. O segundo bloco já está furado e assim você faz para os outros também. Estando todos os 6 bloquinhos furados, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 4 furos cada um. Agora é vez de furar a capa. Só que a capa eu não vou furar perto da extremidade. Eu vou colocar ela, vou fazer furos um pouco mais para dentro. Então eu vou pegar uma distância de mais ou menos 2,5 cm. Vou colocar as 2 capas juntas aqui, só para conferir a distância, e vou prender o gabarito aqui para ficar mais fácil. Vou colocar o prendedorzinho tanto de um lado como do outro, para ele ficar preso, e vou usar o papelão como cama, né, para eu poder passar a agulha até eu atravessar a agulha, né? Não é uma agulha, é um pino que eu vou usar para furar. Vai ser um pouco difícil. O melhor seria se eu usasse um furador mesmo. Mas esse pino aqui, fazendo uma forcinha, ele é suficiente para você fazer os 4 furos. Esse papel, no entanto, é um pouco mais duro, né? É o papel Paraná, o papel roller, né? Parece um papel Paraná, mas ele é mais duro que o papel Paraná. Então demora um pouquinho mais para fazer esse furo. Então, mas daí tá feito. Agora a gente vai conferir na outra capa os furos, só dar uma reforçada. São 4 furos e eles já estão feitos. Pronto, aqui tem que fazer uma forcinha mesmo. E eu vou dando mais uma conferida aqui. Tá aí as 2 capas furadas, né, com os 4 furos, certinho. Coloco aqui na posição correta. Venho com os bloquinhos, né? Dou uma última conferida aqui na capa. Eu tô achando ela um pouco desprotegida, esse papel. Então eu vou proteger ele com esse papel, essa folha contact, esse adesivado contact. Por quê? Ele vai deixar a capa mais impermeabilizada. Já que o papel que eu utilizei para encapar é um pouco fino demais. Ele tem um acabamento envelhecido, é bonito, mas qualquer gota d'água que cair, ele vai estragar. Assim, olha aqui a contracapa como é que fica. Então eu acho que compensa fazer uma proteção aí com papel contact. Estou usando esse papel contact transparente. Vou fazer uma marcação um pouco maior para que o adesivo contact possa abraçar a nossa capa. Então eu estou fazendo as marcações, né? E é muito fácil porque ele já vem quadriculado. Agora é só passar o estilete. Vou reforçar aqui a marcação com o lápis. Aí já reforçado. Vou só passar o estilete aqui para cortar. E finalizo com a tesoura. Né? Para não ficar... o estilete seria suficiente, mas a lâmina do estilete que eu estou usando não está muito boa. Então, primeiramente eu passo o estilete, mas aqui eu vou direto com a tesoura. Pronto. Cortado. Vamos passar a folha de papel contact na nossa capa. Então a gente apoia na mesa, começa com a ponta, né, vai adesivando e vai soltando aos poucos para que a
folha de papel contact não fique engruvinhada. Vai indo devagar, dessa forma, empurrando com o dedo. E aí dá o acabamento final. Assim a capa vai ficar bem protegida com esse tipo de tecido. Agora eu vou cortar o excesso para que na dobra não tenha nada que atrapalhe. Deixe um pouquinho sobrando e dessa forma eu abraço a capa e deixo a folha de papel contact mais firme. Pronto, tá aí, tá protegida. Agora é só a gente fazer isso na outra capa também. A gente vai fazer isso na outra capa. Pronto. Agora só vou reforçar os furos, né? Porque eu passei a folha de papel contact. Vou dar uma reforçada aqui nos furos para que a agulha passe com mais facilidade. Vou planejar aqui os blocos, né, certinho com os furos. Esse é um marcador de página que meu filho fez, aproveitando aqui para mostrar a arte do meu filho. Bom, é isso. Não tem nada para falar agora? Vamos lá, então. Aí aqui estão os blocos. Eu vou montar mais ou menos o livro. Vou colocar na posição certa os furos, né, do mesmo lado, conferir certinho. E vou usar essa linha aqui. Qual o tamanho da linha? Eu contei 6 blocos. Então, isso vai servir de base para eu saber o tamanho da linha que eu tenho que cortar. Então eu vou contar a mesma distância do bloco. 1, 2, 3, 4, 5. E vou cortar exatamente no dobro, né, da linha. E aí eu tenho a linha suficiente para passar na agulha, passei já na agulha. E aí vocês vão ter uma ideia de como é essa costura. É muito simples. Você encontra outros tutoriais no YouTube com mais detalhes do que eu fiz aqui. Mas você passa no primeiro bloco, aqui no primeiro furo, e né, faz aqui um nó para que a linha não escape, né? Então você vai dar um nó aqui para que a linha não escape pelo buraquinho dos blocos. E assim, dessa forma, você consegue dar início na costura dos blocos. Pronto, aqui a linha vai parar aqui, né? No primeiro furinho. E vamos lá, eu vou colocar aqui um papelzinho para ficar mais difícil, né? Para prender mais ainda a linha, para que ela não escape, né? Pelo furo dos blocos. Então, tá aí. Ela vai servir, né, de obstáculo, né, para a linha não escapar. Então, passei no primeiro furo do primeiro bloco, vou no primeiro furo da primeira capa, da capa de cima. E vou passar a linha 2 vezes, né, para ficar um pouco mais forte. E ela com certeza vai dar uma embaralhada, você vai ter que fazer um esforço, porque essa linha fina é muito difícil, mas é a linha que a gente encontra em casa, né? Ela é mais fácil de ser encontrada para que você não precise ficar comprando uma coisa muito diferente. Você usar o material que você tem na sua casa. Tem vários tutoriais no YouTube a respeito desse tipo de costura. Eu sugiro que vocês entrem em detalhes. Aqui nesse vídeo não vou mostrar como é em detalhes, não tem como, é só para ter uma ideia mesmo. Vocês podem ver que a linha embaraça muito facilmente. Para quem está começando, não é indicado, olha aí, ó, tá toda embaraçada. Bom, desembaracei, cortei, emendei a linha, foi meio tenso, mas está aqui. Vale a pena, eu acho que você consegue ter uma ideia de como é simples, né, fazer o seu próprio caderno, aí em pouco tempo, né. Depois que você fizer o primeiro, você vai querer fazer outros, com certeza. Então, aí vocês estão acompanhando eu passando a linha
pelo primeiro bloco e prendendo na capa. O primeiro bloco vai preso na capa, certo? Depois vão ter outros 5 blocos, que eles vão ser costurados na sequência do primeiro. Esse primeiro bloco que a gente prende na capa é um pouco mais trabalhoso mesmo, né? Porque ele tem que ter um movimento a mais para passar na capa. Então aqui eu estou dando um arremate no ponto, né? Do primeiro furo. Pronto. Está dado o arremate. E agora vou dar mais um arremate aqui. E bom, agora a gente já está no segundo bloco. A gente já está no segundo bloco, prendendo ele no primeiro. Opa, quer dizer, a gente está no primeiro ainda? É, a gente está no primeiro ainda. Aqui eu cortei porque a linha embaraçou. Vocês veem como é difícil? É um pouco tenso trabalhar com essa linha. Mas a ideia é a gente trabalhar com o material que a gente tem na nossa casa, sem complicar muito a nossa vida, procurando linha e agulha. Olha lá, a linha vai embaraçar de novo, mas a gente vai dando um jeito aqui de desembaraçar. Pronto. Puxamos, deixamos preso, né? Sempre sem fazer força, porque senão a gente pode rasgar o papel. Puxa mais uma vez e dá o arremate. Pronto. Olha lá, vou dar mais uma. Vou voltar pelo mesmo furo para que. Isso, vou voltar pelo mesmo furo para que a linha passe pelo terceiro agora. Terceiro, de dentro para fora. 1, 2, 3. A linha saindo, eu passo pela capa, pelo terceiro furo da capa. Dou uma volta, depois mais outra, né? Passo a agulha de novo pelo terceiro furo, né? A agulha vai passar pelo terceiro furo para ficar um pouco mais reforçada essa costura. E vou dar o arremate aqui, né? Dei o arremate, vai embaralhar, não embaralhou. Mais uma vez, mais um arremate, vou passar aqui, vou segurar para tomar cuidado para não embaralhar e vou dar o arremate aqui. Você acompanha no YouTube muitos tutoriais a respeito desse tipo de costura. Bom, estou passando por dentro de novo do mesmo furo para eu alcançar o quarto e último buraquinho do primeiro bloco de papel. Passado, eu entro na capa, né, pela primeira vez. Agora pela segunda vez, passo pela capa, quarto furo da capa. Pronto. Dou uma puxadinha e vou dar o arremate. O primeiro bloco está quase preso. Já praticamente concluímos a costura do primeiro bloco do caderno junto à capa do caderno. O que acontece agora? Aqui deu uma engruvinhada, eu vou cortar, depois... Ah lá, vou cortar aqui o papel, vou voltar, vou fazer de novo. E é assim, com essa linha chata aqui. Depois eu posso mostrar aqui como é que fica o primeiro bloco preso na capa, com essa agulha aqui e essa linha. Não fica grande coisa, mas você consegue um resultado prático. Agora vamos prender o segundo bloco do caderno. O segundo bloco vai ser mais fácil, né? São 4 furos. A gente vai entrar com a agulha no primeiro furo, assim, dessa forma, de fora para dentro, né? Vai esticando a linha, né? Opa, agora a câmera deu a gente não conseguiu um bom posicionamento da câmera. Bom, eu vou tentar mostrar aqui como é costurar o segundo bloco. Agora a gente vai prender o segundo bloco aonde? No primeiro. Então a gente já passou no primeiro furo, já está passando no segundo. E depois que a gente saiu com a agulha do segundo furo, a gente dá o arremate. E aí vai prendendo o segundo bloco no primeiro bloco.
de papel. Não está dando para ver porque a câmera roubou o espaço aqui, né? Mas tudo bem. O que a gente está fazendo é prender o segundo bloco no primeiro, né? A gente está costurando. E como o primeiro bloco está preso na capa, o segundo bloco vai ficar preso no primeiro. E depois o terceiro bloco vai ficar preso no segundo. E assim sucessivamente. Então a gente está prendendo o segundo bloco e assim, vai dando um arremate, vai passando a agulha em todos os 4 furos, né, do bloco de papel, indo e voltando, né? Ou quando voltar, a gente vai parte para o próximo furo, né? Com paciência, porque às vezes a linha enrosca, não tem problema. Pegamos a agulha e levamos ali para fora. Agora vamos arrematar o segundo bloco de uma forma mais firme. Agora entra o terceiro bloco, que vai ficar preso no segundo. A gente tem o terceiro bloco, então vamos passar a agulha no primeiro furo, vai coincidir com o furo do bloco de baixo, dessa forma, pronto, e assim sucessivamente, até que fiquem todos os 5 blocos presos. O último bloco ele tem que ficar preso na outra capa. Esse é o último bloco, certo? Eu tenho que prestar bastante atenção, que na hora que o último bloco for ser costurado, antes eu tenho que passar a linha pela capa, né? Para dar o fechamento final. Então eu vou passar a agulha primeiramente na capa, 2 vezes, né? Como eu fiz na outra capa. Vou passar a agulha no primeiro buraco da última capa e a agulha no primeiro buraco do último bloco de papel. E aí eu vou costurando o último bloco de papel na última capa, né? Passando e voltando a agulha, passando e voltando. Assim como eu fiz na outra capa. Infelizmente não está dando para ver porque a câmera do celular acabou ficando fora de... acabou sendo... né, ela ficou numa posição errada. Então aqui eu estou costurando o último bloco nos outros blocos juntamente com a última capa para dar o fechamento. Então, tanto o primeiro bloco como o último bloco são um pouquinho mais demorados, porque eles precisam ser aqueles blocos que vão ficar presos na capa. Então a capa a gente tem que passar 2 vezes a linha em cada furo para dar um reforço. Depois a gente passa pelo buraquinho do bloco, né? A gente já está no segundo buraquinho do bloco, que está saindo pro dia que está saindo de uma forma prática, né, até não sem alguns desafios, algumas dificuldades, né? Não é fácil, né, a gente costurar um caderno como esse. Então, mas vale muito a pena, porque você vai ter nas suas mãos um caderninho bem legal, com capa dura. Olha aí, ó, costurado. Você pode ter maior liberdade com esse caderno. Você pode abrir, fechar, levar, inclusive no bolso, né? Um tamanho bom, um tamanho pequeno. E a gente fez usando materiais que a gente tem em casa: linha, agulha, papel e papelão. Até a próxima!